Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica, o nosso cantinho muito especial, em que juntos desfrutamos daquilo que o Senhor tem para nos ensinar através da sua palavra. Continuamos a estudar a sua palavra, já desde do nosso último encontro, que estamos com um tema novo, um tema fresco e um tema muito, muito interessante, que muita gente tem dúvidas, muitas pessoas precisam de conhecer mais. E nós, aqueles que já o conhecemos, também desfrutamos e aprofundamos e descobrimos novas maravilhas acerca deste tema. Estamos a falar do livro de Apocalipse, o livro que nos vai acompanhar durante os próximos programas, em que vamos desfrutar, conhecê-lo, descobri-lo, ponto por ponto. Para continuarmos a fazê-lo, vamos hoje ter a companhia do nosso querido José Colasso. José Colasso, obrigada por estares aqui connosco. Obrigado. É sempre um prazer partilhar a palavra de Deus com almas sedentas de a conhecer. Porque nós somos sedentos de conhecer o nosso Deus, não vamos perder mais tempo, vamos já ao que importa. Vamos já começar com o sumário da nossa lição de hoje. José, qual é o sumário de hoje? Deus ama-me. Deus ama-te. Deus ama cada ser humano. E Ele vai até onde for preciso, além daquilo que nós muitas vezes podemos imaginar, para salvar cada um de nós. É sem dúvida uma verdade, é uma verdade que não o diz o José Colasso, mas quem o diz é a Bíblia e aquilo que ela nos ensina acerca do nosso Deus. Vamos já abrir o livro de Apocalipse, porque é dele que se trata o nosso estudo das próximas aulas e da aula de hoje. Por isso, abra o seu livro no livro de Apocalipse. Vamos fazê-lo no capítulo 2 e no versículo 7, que nos diz o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, presta atenção àquilo que o Espírito diz às igrejas. Este texto é um texto que nos diz que Apocalipse, num determinado momento, no início do livro, logo no segundo capítulo, ele vai focar-se numa mensagem específica, numa mensagem muito importante. Que mensagem é essa? Onde é que está o centro deste quadro glorioso no início do livro do Apocalipse? Tal como nós dissemos a semana passada, o centro do livro de Apocalipse é o próprio Jesus. E conforme estava referido no sumário, é o seu envolvimento na salvação da humanidade, da salvação de cada um de nós. Por isso Jesus é apresentado aqui no livro do Apocalipse, especialmente logo no capítulo 1, Jesus é apresentado com diversas características. Diz o livro do Apocalipse no capítulo 1 e no versículo 13 que ele é o Filho do Homem. Ele identificou-se a si próprio nos Evangelhos, quando ele esteve aqui a primeira vez na Terra. Ele muitas e muitas vezes se referia a si próprio como o Filho do Homem. E João volta a referi-lo aqui como o Filho do Homem. Depois ele volta a dizer, no capítulo 1 e no versículo 18, no mesmo ainda no capítulo 1, no versículo 18 ele diz: aquele que morreu e está vivo para sempre. Portanto, indicando que existe para nós uma esperança de um dia nós podermos ser também ressurretos, portanto ser ressuscitados, da mesma maneira que Jesus foi ressuscitado, e poder viver ao seu lado para sempre. Outro aspecto que é identificado, outra característica que é dada a Jesus, é aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita. Nós dizíamos que as 7 estrelas são identificadas como as 7 igrejas. As 7 igrejas representavam, na realidade, nós vamos falar um pouquinho delas e vai ser falado durante esta semana e a próxima semana, vai-se falar um pouco destas 7 igrejas. Não eram as únicas igrejas que existiam, mas representam, na realidade, a totalidade da igreja. E a igreja não é um edifício, a igreja não é uma congregação, a igreja sou eu. A igreja és tu que me estás a ver. Cada um de nós que procura fazer a vontade de Deus é, na realidade, esta igreja. Depois aparece uma definição de Jesus um pouquinho mais drástica. Ele diz que é a espada de 2 gumes afiada. Paulo diz também que a palavra de Deus é como uma espada afiada que corta, que vai até o interior da alma. E é exatamente aquilo que Jesus quer fazer por cada um de nós. Ele quer chegar ao fundo do nosso coração, ao fundo da nossa mente, para nos poder transformar. Quando nós olhamos para estas características que são dadas a Jesus, elas simbolizam a vitória que Jesus obteve. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus ascendeu ao céu e agora é recebido no céu. Quando nós olhamos muitas vezes para aquilo que acontece aqui nesta terra com aquelas pessoas
Eu lembro-me de há muitos anos atrás, quando a Rosa Mota pela primeira vez ganhou a maratona, se não estou em erro, foi uma maratona no Canadá. Eu lembro-me da empolgação era Galvão qualquer coisa, o locutor, e ele fazia aquilo com tanto entusiasmo, porque ela tinha ganho. Agora podemos imaginar a vitória, o céu, como o céu, que está preocupado com cada um de nós, como o céu se regozijou quando Jesus chega ao céu, depois de ter vencido a morte, depois de ter vencido Satanás, como o céu se regozijou. Por isso, quando Jesus se revela a João, quando o anjo fala a João sobre aquilo que ele há de escrever, ele dá todos estes detalhes a respeito de Jesus. E identifica-o desta maneira como um ser vitorioso que venceu a morte, que venceu Satanás, dando-nos a nós a garantia de poder fazer também. Um pormenor interessante que nós encontramos em Apocalipse 1:10 é a referência que João faz ao dia em que ele recebe aquela visão, no dia em que o Senhor falou com ele. Que dia é esse? Ele diz que é o dia do Senhor. Que dia é este? Aqui temos um pequeno, eu não digo que é um problema, mas entramos aqui numa questão um pouquinho, muitas vezes, mais delicada quando nós falamos para pessoas de denominações que observam o domingo. A tendência é e há muitas traduções da Bíblia que já colocam o dia do Senhor como o dia de domingo. Mas na palavra de Deus não encontramos indicação nenhuma de que o dia do Senhor seja o dia de domingo. Pelo contrário, se olharmos para o Antigo Testamento, vamos ver várias vezes que o dia do Senhor é apresentado como outro dia. Ele também não é identificado exatamente como o dia do Senhor. Aparece como algumas identificações, como o sábado do Senhor, portanto, em textos do Velho Testamento, onde o Senhor diz os meus sábados, e são muitos os textos, Êxodo capítulo 31, versículo 12 e 13, Levítico 19, 3, Levítico 26, 2, há uma infinidade de textos onde ele é referido, onde Deus diz os meus sábados, meus do Senhor, não são meus de Moisés, não são meus da Rita, não são meus do José, Exato. São os meus de Deus, o do Senhor. Depois, em Isaías, no capítulo 58, versículo 13, Deus diz: o meu sábado, se chamares ao meu sábado santo dia. E por outras palavras está a dizer o mesmo. Está a dizer quase a mesma coisa, não é? Exatamente aquilo que como é identificado o dia do Senhor de Apocalipse. E depois o próprio Jesus diz que o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Portanto, quando nós olhamos para esta infinidade de textos, associando o Senhor, o dia, o sábado, podemos concluir, sem dúvida nenhuma, que João recebe esta visão, quando João diz que recebeu esta visão no dia do Senhor, ele recebeu esta visão no dia de sábado. Exato, porque o sábado tem uma importância tremenda nas Sagradas Escrituras. Exatamente. E depois, nós dissemos anteriormente, já no outro programa que tivemos juntos, em que João vai escrever este texto e vai usar significados e palavras que as pessoas já conheciam. E a tradição mostra-nos, a tradição cristão-judaica mostra-nos que o dia do Senhor é o sábado. E aquelas pessoas que iam receber esta mensagem, quando lhes foi dito o dia do Senhor, automaticamente sabiam do que é que eles estavam a falar, não é? Exatamente. Então também temos que ir para além daquilo, eles que tinham a palavra de Deus e que a conheciam, automaticamente compreenderam para quem é esta mensagem. Mas vamos ver mais. No capítulo 1 e no versículo 10, vemos que há uma mensagem mais restrita de Jesus e ele pede a João que escreva a um grupo especial, a 7 igrejas. Qual é o objetivo? O que é que isto significa? Jesus está preocupado com os seres humanos. Jesus, quando veio a esta terra, quando pregava às pessoas, quando pregava sobre o amor de Deus. Muitas vezes nós olhamos para as Sagradas Escrituras, ou as pessoas, olham para as Sagradas Escrituras e veem em determinadas expressões que Deus utiliza, especialmente no Velho Testamento, quando tinha que falar para o povo de Israel, um povo agarrado a tradições, o povo de Israel, temos que nos lembrar, que esteve cerca de 400 anos a viver no Egito, nas piores condições. E quando ele sai do Egito e vão atravessar o deserto rumo à terra de Canaã, aquele povo perdeu muita da noção da relação que ele tinha anteriormente com Deus.
E por isso Deus tem que agir com eles, às vezes de uma maneira um pouquinho mais drástica. E as pessoas olham muito para isso, porque é a mesma coisa quando muitas vezes um casal começa uma discussão, ele vai-se tentar encontrar os pontos mais negativos que existe, aquelas coisas em que as pessoas falharam, para se atirar quase à cara um do outro. E é isso que muitas vezes as pessoas fazem. Pegam em pequenas coisas para poder colocar Deus como alguém mau, alguém que é terrível, mas na realidade, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, desde o Gênesis ao Apocalipse, vamos encontrar um Deus de amor. E no livro do Apocalipse nós vamos encontrar exatamente esta mesma mensagem. Enquanto Jesus viveu aqui nesta terra, e segundo o relato que vem nos Evangelhos, é exatamente um relato de amor. Um relato de amor. E agora quando nós olhamos para o capítulo 2, 2 e 3, onde Jesus vai falar, onde João vai apresentar as mensagens que lhe são dadas para apresentar às 7 igrejas, que na realidade, como eu dizia há pouco, é uma mensagem para a Igreja Universal, para todos aqueles que aceitam fazer a vontade de Deus. É uma mensagem exatamente de amor, de alguém que conhece profundamente a Igreja, alguém que conhece profundamente o ser humano, alguém que conhece profundamente cada membro daquelas igrejas, alguém que se preocupa com essas pessoas. Por isso, é este Deus de amor, este Jesus de amor, que nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras, e vamos encontrar em especial aqui no livro de Apocalipse. Alguém que conhece toda a realidade de cada pessoa. Jesus viveu aqui nesta terra, não nos podemos esquecer. Jesus viveu aqui como ser humano que convivia com todas aquelas pessoas, com todas as suas necessidades. Por isso, nós temos que olhar para Jesus e compreender o seu caráter. E o seu caráter é um caráter de amor. É assim, Jesus, quando ia ter com alguém, quando estava vivo e antes de ascender aos céus, ele conhecia a história de cada uma das pessoas com quem ia. Parecia que ele já conhecia essa pessoa há muito tempo, porque ele conhece as pessoas. E esse mesmo Deus, depois de ascender aos céus, não perde a sua identidade, não é? Continua a ser esse Deus próximo de cada um ser humano que se preocupa, e a Bíblia é muito específica, diz que se preocupa com o número de cabelos que nós temos na cabeça. E a verdade é que está sempre a mudar. Não sei o teu, mas o meu está. Com os dos homens, normalmente, ele vai se preocupando cada vez menos, porque os homens vão perdendo mais os cabelos que as mulheres, não é? E é esse Deus que se preocupa com coisas pormenores tão pequeninos acerca de cada um dos seres humanos. É este Deus que agora vai falar estas 7 igrejas. E a mensagem que ele vai trazer é uma mensagem de amor, uma mensagem de preocupação. Às vezes, quando nós nos preocupamos com alguém, também lhe dizemos aquilo que ela tem que mudar. Exatamente. Reforçamos aquilo que elas fazem bem e dizemos aquilo, olha, mas para tu continuares a crescer, tu tens que, não é? Quando nós repreendemos uma criança, é sempre com o objetivo de a levar a crescer. É esse o objetivo dos pais, é o objetivo daqueles que amamos o próximo, é que haja um crescimento. E Jesus vai fazer isso. E nós hoje ainda vamos ver a primeira dessas igrejas. Éfeso é a primeira igreja a receber esta mensagem. Qual é a mensagem que Jesus traz a Éfeso? Para nós nos contextualizarmos um pouco, Éfeso era uma das cidades mais importantes, portanto, do Império Asiático de Roma, não é? Ficava localizado onde é hoje a Turquia, praticamente em frente à Grécia, e era um grande entreposto comercial. Ainda hoje tem importância comercial. De maneira que era uma cidade onde havia muita gente de diversas nacionalidades, com muitos costumes diferenciados, portanto, e era um local onde havia também, vamos dizer assim, muito pecado. Havia muita transgressão, havia muitos costumes que estavam em desacordo com aquilo que Deus gostava. Mas ali naquele lugar cresceu uma igreja cristã muito, muito forte. Paulo visitou, fundou diversas igrejas naquela região. Ele próprio escreve uma carta à igreja em Éfeso para também fazer uma chega, ajudar aquela igreja. Mas vamos encontrar aqui um cuidado especial com esta igreja. Jesus realça algumas qualidades daquela igreja. E uma das principais qualidades que ele realça naquela igreja é que são pessoas dispostas a fazer sacrifícios, pessoas pacientes, pessoas que não suportam os maus, pessoas perseverantes. Mas depois ele diz, mas
tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. O primeiro amor é sempre o primeiro, na realidade. E quando nós falamos em termos espirituais, nós vemos que uma pessoa que se converte, que aceita Jesus pela primeira vez, ela sente o desejo de falar às outras pessoas, sente o desejo de partilhar aquilo que conheceu, sente o desejo de ir cada vez mais longe. Mas quando se perde esse primeiro amor, portanto esse amor não se vai desenvolvendo, acontece aquilo que muitas vezes acontece no casamento. Existe a paixão, o primeiro amor, mas se depois essa plantinha não é regada, e na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Exato. Se nós não mantemos um relacionamento sistemático com Deus, e isso parece que tinha acontecido com os membros daquela igreja, ela foi perdendo este amor. E daí esta correção. Mas este exemplo não era só daquela igreja. Jesus realça isto como sendo também uma realidade dos nossos dias. Vemos que esta igreja caracterizou também, portanto, esta igreja caracterizou um período da igreja cristã, porque o livro do Apocalipse é um livro também de revelação, um livro profético, e caracteriza os primeiros 100 anos da igreja cristã, esta igreja que crescia desmesuradamente, mas que a partir de um determinado momento foi estagnando e entrou quase em regressão, em declínio. E é isso que acontece muitas vezes connosco em termos espirituais. É isto que é bom com o livro do Apocalipse e com a Bíblia. Nós podemos, com os livros proféticos, mas em especial com este, não é? Este é um livro que fala de um período histórico, não é? De um momento. Vai falar de um período histórico, mas fala ao coração de cada ser humano ao mesmo tempo. Quando nós lemos Apocalipse, sabemos sempre que temos que fazer estas 3 leituras. O que está a acontecer no momento, o que vai acontecer na história da humanidade e aquilo que vai acontecer na minha vida. E é isto que o livro de Efésios também me pode dizer a mim, não é? O livro a carta a Éfeso é uma carta que vai falar ao meu coração e me vai dizer o quê, especificamente? Há tempos eu ouvi uma frase de um conhecido e renomado e galardoado escritor português chamado José Saramago, onde ele dizia que Deus é um Deus sádico. Mas quem não conhece a palavra de Deus pode dizer uma coisa destas. Quando nós abrimos a palavra de Deus e lemos desde a preocupação que Deus tem, lá no livro de Gênesis, com Adão e Eva, a preocupação que Deus tem com o povo de Israel, escolhendo um povo para levar uma mensagem específica. O cuidado que Deus tem, mandando Jesus viver aqui nesta terra para nos mostrar como é que nós podemos conviver com as outras pessoas. Quando Deus nos dá todas as recomendações que nós encontramos nas cartas de Paulo, e quando Deus nos dá esta mensagem de amor do livro de Apocalipse, nós só podemos dizer quão errado José Saramago estava. Com este convite a pensarmos com a nossa cabeça, porque a nossa cabeça é diferente da cabeça daqueles que estão à nossa volta. Nós temos como pensar segundo aquilo que Deus nos ensina e depois pensar com Jesus no centro. Este livro tem muito mais para nos dizer. Temos muito mais informações para tirar sobre este livro de Apocalipse. Queremos continuar a partilhar, queremos convidá-los a conhecer este Deus maravilhoso que nos ama profundamente e queremos contar consigo porque queremos fazê-lo juntos. Por isso convidamos-los a fazer a companhia, a estar connosco, a fazer presença no nosso próximo encontro para que juntos possamos fazer desta escola a escola bíblica que nos aproxima uns dos outros e acima de tudo do nosso Senhor Jesus Cristo. Até lá!